Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo. E hoje 11 dias, completando 12 dias sem gravar. Passei por um resfriado, uma sinusite bem forte, mas graças a Deus estou de volta. Demorei um pouquinho para voltar, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas 3 principais distribuições, pelo menos aquelas que eu considero as 3 melhores distros Linux, tanto para servidores, tanto para a versão Enterprise, quanto para a versão desktop, tá bom? Mas para isso vai ser necessário que eu conte um pouco da minha história, como que eu conheci o Linux, em que momento da minha vida profissional eu comecei a trabalhar com ele, para que fique mais claro e eu consiga traçar uma timeline até os dias atuais, para a gente poder, acho que fica um pouco mais claro, tá bom? Aproveitando o gancho, nos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre a necessidade, na verdade sobre a necessidade de você ser pelo menos um profissional júnior Linux. Se você for de infraestrutura, se você estiver pensando em entrar nesse nicho DevOps, é imprescindível que você seja pelo menos um analista júnior Linux. Para isso eu indico aqui no canal um treinamento completíssimo da Dunk Code, reforçando que eu não tenho nenhum tipo de contrato de parceria, apenas uma indicação baseado no que eu já avaliei dos tópicos que eles têm lá, do básico ao avançado. Eu acho que é um dos melhores treinamentos que se tem no mercado. Então R$ 147, você pode parcelar no cartão de crédito a perder de vista aí, de acordo com a sua com seu poder de fogo, seu poder aquisitivo, tá bom? É bem interessante, eu já vendi alguns treinamentos desses, não tive feedback negativo, pelo contrário, foram todos eles ok. Então assim, se você está pensando em estudar Linux a fundo, eu até poderia começar, eu tenho muita coisa de Linux aqui no canal, eu tenho coisa de Docker, tenho coisa de Docker Swarm, tenho coisas também de Linux, mas para fazer um treinamento completo, eu não sei se caberia no que diz respeito à ideia do canal. Não é fazer um treinamento completo, é sempre trazer à luz do conhecimento uma ideia e sempre utilizar como exemplo, tá? Fica aqui a dica, vou deixar o link na descrição do vídeo, clica lá, ele vai te direcionar diretamente para o site da Dunk Code, e aí você faz a compra lá e você tenho certeza que você vai gostar bastante. Depois deixa seu comentário se você fez a compra, se você gostou, o que você achou. Se tiver alguma dúvida, volta aqui que eu respondo a todos os comentários, beleza? E já se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Se você for novo aqui, dá uma olhada. Se você estiver buscando conhecimento sobre Docker ou sobre virtualização no MacBook M1, eu tenho bastante coisa sobre virtualização, tá? Estou falando tudo isso para situar você, caso você seja um visitante novo aqui no canal, já se inscreve e compartilha, beleza? Vamos pro vídeo então, vamos lá. Quais são as minhas 3 principais distribuições que eu considero as melhores? Eu vou precisar destacar 3. Vou destacar 2 distribuições Enterprise e uma distribuição voltada para desktop. Esse tópico, esse tipo de vídeo, né, o tema desse vídeo já foi abordado anteriormente. Pelo menos eu vi por 2 youtubers. Um deles foi o Joe Linux e o outro foi o Fábio Akita. Foi uma brincadeira que eles fizeram, que aliás nem começou com eles, veio de fora, acho que veio da Argentina, não sei de onde que surgiu. Eu vi esse vídeo há uns 4 meses, estou para fazer já há algum tempo, mas acabaram surgindo novos temas e eu acabei não trazendo para vocês. E hoje, já com 11 dias sem postar, 12 dias, eu falei, pô, tá na hora de fazer. Então vamos lá, galera. Eu preciso só contar um pouquinho de como que eu conheci o Linux, acho que vai fazer um pouco mais de sentido em que momento da minha vida profissional eu comecei a trabalhar efetivamente com o Linux. Lá nos idos de 2001, 2002, eu tinha acabado de tirar a certificação MCP, ainda para o Windows NT. Na verdade o Windows 2000, depois que ele fez a virada, foi lançado 2000, 2001, é que logo depois ainda surgiu a certificação do MCP. Eu tinha acabado de tirar para Microsoft Windows NT 4. Então naquela época eu ainda trabalhava com Microsoft Windows NT 4, não tinha tido contato direto com Linux. E aí eu troquei de empresa, fui trabalhar numa determinada empresa na área de construção civil, no qual eu fui convidado para trabalhar no setor de informática. Naquela época ainda se falava nem TI, era de informática. Ali eu tive contato direto com o Red Hat. Confesso que estranhei bastante, estava acostumado sempre com o Windows NT 4. A coisa era muito prática, trabalhava fazendo backup com fita DAT, enfim, atendendo servidor Compaq no campo. Então ali, naquela empresa, eu tive o primeiro contato com Linux. Sinceramente eu achei pouquíssimamente prático, achei assim uma complicação desnecessária. Eu demorei para entender o verdadeiro valor. Comecei trabalhando com Samba, né, porque é o servidor de arquivos para você fazer acesso via esse protocolo SMB
as estações faziam acesso a esses servidores Linux, e ali a gente fazia o backup da rede, backup dos sistemas, tudo via fita DAT, naquela época, unidade DAT. Então assim, tinham vários scripts, a gente fazia script para fazer login script, para fazer mapeamento de drive de rede, enfim, aquelas funções básicas de um file server, de um servidor de arquivo. Isso nos idos aí de 2001, 2002. Até final de 2002, início de 2003, eu trabalhei com Red Hat Enterprise Linux. Foi ali o meu primeiro contato, tá? A primeira distribuição que eu tive contato focado em servidores de rede. Bom, corta ali, aí eu mudei de empresa. Em 2004 eu iniciei numa outra empresa grande de internet, que é onde eu estou até hoje. E ali sim eu comecei a ver o Slackware. Quem trabalhou com o Slackware conhece bastante, sabe, dizem que é o Linux para cara brabo, para macho. Bom, eu estou dando essa volta, mas eu ainda não disse para vocês até aqui, eu ainda não deixei claro quais são as minhas distros favoritas. Eu só estou traçando uma timeline aqui para a gente ver como é que foi a minha vivência. Já em 2004 eu conheci também o Solaris, que era o Unix da Sun Microsystems, que fazia aquelas máquinas Sun. Solaris era o sistema operacional que era derivado do Unix também. Queixo duro, aliás, bem diferente. Na época ainda era melhor trabalhar com Linux do que trabalhar com Solaris. Quando eu fui para essa empresa de internet, lá obviamente eu trabalhava com servidores webs, aí a coisa já muda. Eu tinha IS de um lado e tinha muito Apache. Para vocês terem noção, nem o Nginx naquela época existia, isso em 2004, 2005. Eu não sei exatamente, precisamente informar em que ano surgiu o Nginx, mas foi bem na frente, acho que 2008, 2009, por aí. Nessa época eu ainda trabalhava muito com Apache. Bom, segue em frente. Aí, depois de já ter trabalhado com a Red Hat vai e lança o CentOS, que era derivados diretamente da distribuição Red Hat, só que era na época alimentado pela comunidade do software livre. Depois a Red Hat comprou os direitos e ali passou a fazer a distribuição, né, a manter a distribuição CentOS. Então o primeiro deles para mim, tirando obviamente o Red Hat, é o CentOS. Por quê? Ele era um Red Hat na verdade, só que ele era uma versão free, era uma versão open source que atendia extremamente bem, altamente escalável, simples de mexer. Naquela época nem se falava em Docker, não existia Docker. Então assim, minha primeira distribuição que eu recomendo, CentOS. Infelizmente ela foi descontinuada recentemente, mas a gente vai chegar lá. Então assim, a minha primeira distribuição que eu recomendo das três é o Red Hat, tá? Bom, o tempo passou e há pouco tempo atrás, cerca de 2 anos, eu descobri o Alpine Linux. Então vamos lá. Alpine Linux é uma distribuição extremamente compacta, extremamente segura. Ela é muito utilizada hoje em dia na criação de containers, para quem trabalha com Docker Swarm. Se você pegar a grande maioria dos containers que você faz o download lá do Docker Hub, a grande maioria é baseada em Alpine Linux. E um detalhe bem legal, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Alpine Linux, eu tenho um vídeo no canal que eu faço do início ao fim, instalação, mostro os pacotes, né, o gerenciador de pacotes, o APK. Então se você quer conhecer um Linux bem enxuto, que você possa atualizar ele, você possa crescer, você possa expandir, te recomendo o Alpine Linux. Na verdade, eu não iria nem escolher o CentOS. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Alpine Linux como minha primeira distribuição preferida, porque o CentOS foi descontinuado, então não tem sentido. Eu acho que vale como um adendo aí para falar da qualidade e da estabilidade do CentOS. Então vamos lá. Primeira distribuição, Alpine Linux, ok? Segunda distribuição preferida, eu já vou entrar na parte de desktop, que é o Linux Mint. Eu chamo de Linux Mint, tá? Infelizmente eu não tenho vídeo do Linux Mint no canal. Por quê? Eu trabalho com um MacBook modelo M1 processamento ARM, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Linux Mint não possui uma versão para processamento ARM, o que é uma pena, porque senão eu já teria vários vídeos dele aqui. O Linux Mint, ele tem uma interface visual muito agradável, é uma mistura de Ubuntu com Debian, é bem para o usuário final é perfeito. O cara que está querendo mudar, querendo experimentar uma distribuição Linux para colocar no notebook, para colocar no seu PC, anota aí, Linux Mint. Eu vou deixar na descrição do vídeo a URL do site para você poder baixar a distribuição e instalar na sua máquina, ok? Eu vou continuar procurando, se eu achar, mas não tenha dúvida que eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Linux Mint, mostrando
Pós inúmeras facilidades, compatibilidades, enfim, é um Linux realmente extremamente agradável, extremamente leve para usar no desktop. Não é uma versão Enterprise para ser usada em servidores de rede, ok? Então vamos lá, Alpine Linux, Linux Mint e para fechar a trinca, Rock Linux ou Rock Linux. O Rock Linux, na verdade, ele também é baseado no core do Red Hat Enterprise Linux. Porém, ele foi o cara que, em fevereiro desse ano, agora substituiu a última versão do CentOS 9. Então, o Rock Linux foi liberado recentemente para a comunidade na versão 9. E, dessa vez, ele não vai ser mantido, essa versão do Rock Linux não é mantida pela CentOS. Ela vai ser mantida pela comunidade do software livre. Então, assim, para a gente vai ser um ganho tremendo, porque quando você tem aí uma distribuição como a Red Hat que mantém uma distribuição dessa livre, a coisa fica meio tendenciosa. Então o Rock Linux, ele vai ser mantido pela comunidade do software livre. Já testei, tenho 2 ou 3 vídeos no canal falando sobre o Rock Linux, extremamente estável, roda muito bem com container, roda com Docker Swarm, roda com Docker, roda com tudo, roda com Nginx. Já fiz vários testes aqui, rodei iptables, tirei iptables, ok? Então assim, já dei uma explorada e podem aguardar que vem mais coisa aí baseada em Rock Linux, tá? Então já tá dado o recado. Alpine Linux, Linux Mint e Rock Linux. Eu acho que pouca gente, inclusive, já colocou o Rock Linux para rodar. Mas essas são as minhas 3 principais, as minhas 3 preferidas distribuições atualmente. Pode ser que mude. E como eu já disse no canal, eu tenho poucos vídeos aqui falando sobre Linux para versão desktop, para versão para PC ou para notebook, tá? A minha preferência é para falar para vocês sobre a versão Enterprise, que é a versão que a gente usa na cloud, é a versão que a gente usa para servidores, tá? É uma questão pura e simplesmente de preferência, não é dizer que é melhor ou pior, apenas uma questão de preferência, beleza? Pessoal, esse era o vídeo de hoje, um vídeo curtinho, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu comentário, tá bom? E logo logo eu tô de volta com mais vídeo de Rock Linux para vocês, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.